A impressão que eu tenho é que a gente abriu uma porta, entrou em um local que você não esperava. Caros membros e inscritos, sejam todos muito bem-vindos ao sul da Itália. Estamos na Puglia, no seu capoluogo, na sua capital, aqui em Bari, uma cidade surpreendente. Vocês viram durante a nossa live que nós realizamos aqui, uma live de aproximadamente 90 minutos, interagindo em tempo real com vocês, vários pontos interessantes aqui da cidade. Pessoal, como contar essa cidade para vocês? Comprei aqui um livrinho para ver se eu entendia melhor a história de Bari. Olha aqui, o San Nicola. Essa aqui é a igreja dedicada a ele. Para explicar essa cidade é quase que impossível. Então eu vou contar aqui algumas experiências do que eu vivi nesses dias e o que vocês podem esperar de uma cidade como essa. Bom, pessoal, logicamente que eu cheguei aqui na cidade de Bari através do transporte ferroviário. É possível também chegar de avião. Lá de Bolonha o voo duraria 1h30 minutos aproximadamente. E de trem a viagem durou 5h45. Aí vocês me falam, por que eu viajei de trem se o avião chegaria tão rápido? É um pouco ilusório achar que a viagem de avião dura 1h30. Tem o tempo de deslocamento até o aeroporto, tem o tempo para você fazer todos os procedimentos de check-in, que sempre demoram. Depois você chega aqui, tem o tempo de deslocamento também do aeroporto daqui para o centro da cidade. Ao invés disso, eu pego o trem no centro da cidade de Bolonha e desço no centro da cidade de Bari e faço tudo a pé e depois não pego nenhum tipo de transporte, nem táxi. Venho muito confortável, a viagem tem esse tempo um pouco mais longo, mas vale a pena dizer que ela é feita em um trem de alta velocidade, em um trem preparado para percursos mais longos, então é extremamente confortável. O trem tem bar, tem vários toaletes. Além disso, quem gosta de viajar com muitas bagagens, o trem você pode levar bagagens maiores sem nenhum problema. Mas eu recomendo que vocês viajem com menos coisas e não sejam um container ambulante, isso só vai atrapalhar vocês. Eu simplesmente vim com uma mochila e é isso aí. E entrei aqui logo no centro da cidade e me deparei com um aparato urbano muito interessante, porque a gente sai da estação ferroviária em linha reta, já cairíamos aqui, por exemplo, na cidade antiga. Isso foi pensado já há muito tempo, nos anos 1800. Essa ligação foi fundamental
fundamental para a cidade até os dias de hoje. Da estação ferroviária até aqui, a parte mais antiga, ela cresce de um modo muito organizado, né? Em um esquema como se fosse um tabuleiro de xadrez, muito alinhado às grandes capitais europeias. Então, a sensação quando você chega aqui é que você chegou em uma capital de um país. E se vocês procurarem alguns vídeos no YouTube, aparece muito a Bari antiga, só que essa Bari mais contemporânea muitas vezes é deixada de lado. Eu acho muito interessante porque é um local onde as pessoas utilizam. O calçadão é fenomenal porque tem um movimento incrível, principalmente no fim da tarde, à noite. Eles são extremamente animados e aí vocês encontram muitos restaurantes, delícias todas. Eles falam muito em dialeto barese, só que esse dialeto às vezes é diferente entre o centro e outras partes mais periféricas da cidade. Então eu até comentei com um deles, eu falei assim, isso é impossível de entender. Ele falou, ninguém entende. Meio que orgulhoso também. Eles gostam de se comunicar em dialeto, principalmente nessa parte mais antiga. Aqui a gente vê muito isso. Mas não se assustem, eles estão preparados para o turismo e, lógico, se comunicam em italiano. Bari também pode ser um importante ponto para se montar uma base para visitar a área metropolitana. E o que tem aqui na área metropolitana de Bari? Que tal? Polignano, Amare, Monopoli e tantas outras cidades aqui. Tem toda a parte de praias, tem cidades históricas. A cidade de Bari, assim como a Puglia, sofreu inúmeras dominações que acabaram influenciando todo o jeito de ser da cidade. E a gente nota isso, como eu sempre digo, na arquitetura, onde nós podemos ver um palimpsesto da história. Então já passaram frações de povos que hoje se encontram na área geográfica da Grécia. Então tem os romanos, os bizantinos, os normandos, os espanhóis, e depois ela fez parte de um grande reino do sul, que foi o reino de Nápoles. E aí ela, sendo uma das cidades mais importantes do sul, mas não a capital, acabou caindo um pouco as suas aspirações de expansão. Então Nápoles sempre teve um papel mais centralizador, né? Então Nápoles, a um certo ponto, comandava as ações aqui em Bari. Bari é a maior cidade do Adriático. Então, se a gente conta o Adriático italiano e o Adriático europeu, os países ali do leste europeu, essa aqui é a maior cidade em população. E a sua área metropolitana também é bem considerável aqui para os padrões italianos, com mais de 1 milhão de habitantes. Como não falar das experiências gastronômicas que são incríveis aqui na Puglia, uma das regiões que os próprios italianos consideram muito pela qualidade de seus produtos, e a gente pode citar inúmeros aí. E um ingrediente muito característico aqui são os frutos do mar, que são deliciosos, são diferentes de várias regiões italianas. Algo muito consumido aqui são os polvos, e eles têm tantos, tem polvo no arroz, tem polvo na pasta, tem polvo até no panino, no sanduíche. Era um polvo na brasa com burrata, olha, uma delícia. Essa burrata estava levemente afumicata, defumada, é proibitivo eu falar disso agora que tá quase na hora do almoço. Olha pessoal, vou mostrar pra vocês. Já tinha pego um outro dia sanduíche de polvo, agora eu vim em outro local, mais simples até do que eu fui na primeira vez. Eu acho que esse aqui tá muito bom também. Dessa vez eu pedi o clássico, só o polvo praticamente, uma rúcula, limão e uma pimentinha. Não se enganem, pessoal, os melhores locais da Itália para se comer são os mais simples. Esse aqui, ó, uma portinha. Ó. Talvez esse polvo esteja melhor do que o outro que eu comi. Mas esse aqui, eu fiz o sacrilégio de não pedir com a burrata. Mas esse aqui é só o polvo praticamente. Então, a gente sente ele ali, ó. Perfetto. Dove l'hanno mangiato, ma lo trovo comodo. Lo pago di più, però do la qualità e lo vendo di meno di più. Gli altri questo panino qua lo vendono 10 euro.
Sì. E allora non si prende. Fatto il pane facciamo. È un poco buono. Grazie. Porterò anche mia moglie qui che lei è pazza per pubblico. Io sono brasiliano però abitiamo a Bologna. Sono parecchi che quando vengono spesso in Puglia, che loro vengono spesso. Piace la Bologna, provincia, Brescia, Bergamo, Torino, Milano, Firenze. Che vengono una volta, lo trovano buono. Non sono arrivato, la gente mi viene una volta. Dice, però questo qua voglio mangiare qualcosa speciale. Sono piccolino, questo è speciale. E eu não falei de uma coisa aqui, é lógico, a focaccia barese. Pessoal, focaccia tem na Itália inteira, cada um tem uma especialidade. Eu considero a focaccia de Gênova uma entidade. Tem focaccia lá em Firenze, tem focaccia no centro da Itália, tem focaccia em todo local. E uma focaccia muito conhecida na Itália é a focaccia barese, que é também assim algo único. Ela é um pouquinho mais alta, muitas vezes, um pouquinho mais fofa, porém a borda dela é todinha crocante. E a tradicional focaccia barese vai com tomate e muito azeite. Qualquer um que viaja pela Puglia, seja de trem, de carro, vai se deparar com enormes campos de oliveiras sem fim. Então eles têm uma das maiores produções europeias aqui de azeite. Café, os docinhos, gelati, comi só coisa boa aqui, pessoal. E eu não sou daqueles que fica vendo lista do que qual lugar deve ir ou não, eu nem gosto disso. Eu gosto de caminhar e sentir ali, olha, é aqui que eu vou. Pessoal, aos sábados e domingos aqui, a cidade fica bem cheia, principalmente à noite. E dá a impressão que todo o pessoal da província vem para cá para consumir aqui, para sair e socializar. Una cosa da analisi era sapere la prenotazione a mezzo, poco una cosellata. Questi occhiali azzurri, queste Ecco la sala, riconosci? Sì, sì. Guarda, prego, Buonasera, signora famosa. Buonasera. E mo se ne è andata un'altra famiglia qua. Altamura. Altamura? Sì. Signora più famosa d'Italia. Sì, è vero. Sono già a posto. Bravo. Per trovare Noi da Taranto, grande, arco signora. piccolo, non sapevamo Per vederla. Passa la penna, Stavo da sapete tutto a un candidato un po'. pranzo. Io ho visto che fate le orecchiette duro. Sì, arso, integrali, lo facciamo in tanti tipi. Per i Brasile. La 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 la. Vedi, prende aria e si secca, puoi tirarle più faticoso. Domani esponiamo la bandiera d'Italia. Buonasera. E a voi, buonasera. Fate una buona domenica, santa domenica. Caminhando aqui entre vielas, aqui e acolá, a gente vai sentindo o som das famílias. De certa forma, a intimidade das pessoas é compartilhada com esse espaço público que durante o dia é como se fosse o quintal da casa deles. É uma maneira de conhecer a cidade, de certa forma entrar nas casas. Como eu disse, aqui era a cidade de Bari,
até tempos medievais. Então a cidade era toda fechada. Enfim, as coisas se concentravam nesse local. Essa aqui é a catedral da cidade, maravilhosa. Eu entrei ali logo após uma celebração, ajudei até a tirar uma foto do grupo ali junto com o padre, foi bem legal. Tive a oportunidade de entrar em uma casa, e não foi qualquer casa, foi a casa da senhora Núncia. É uma das senhoras que fazem orequete, as massas aqui. Eu jantei na casa dela, não só uma vez, como 2 vezes. Então ela simpaticíssima. No primeiro dia que eu fui, tinha uma senhorinha que estava ajudando ela ali para recolher as massas, para secar, e no outro dia tinha um filho dela também ali na sala. Enquanto eu comia, eles conversavam assim. Parece que você é de casa. Interessante que ela serve as massas em um prato bem simples e a gente come na colher, porque ela diz que é assim que ela come. E foi uma experiência única. A gente acaba entrando na intimidade, acaba sentindo um sabor único, porque essas massas são super artesanais. Durante o verão, muitas vezes elas fazem ali na rua, elas armam a mesinha ali e começam a fazer. Foi uma habilidade fazer orequete assim. Eu circulei aqui várias vezes durante o dia, durante a noite. Certa hora a gente sai, aí se depara com o castelo, tudo iluminado também. É possível caminhar na muralha e ver o mar durante o dia, belíssimo, né? Aquela avenida, o lungomare, como se diz aqui em italiano. E durante a noite, as luzes ali iluminando essa parte da muralha que protegia a cidade. E dessa parte murada, restaram 400 metros aproximadamente do que era cerca de 1,5 km, alguma coisa assim, que protegia aqui toda a cidade antiga de Bari. A cidade, como eu disse, teve várias dominações, etc. e tal. Mas, em um certo tempo, ela precisou abrir por questões de expansão, por questões também sanitárias, né, para maior circulação de ar, essas coisas que aconteciam em várias cidades medievais que eram muradas. Então, da muralha também a gente pode ver o Borgo Antigo de uma perspectiva diferente, mas sem dúvida nenhuma, esse local aqui é um local dos mais mágicos, não apenas em Bari, não apenas na Puglia, mas em toda a Itália. Um local único europeu, com uma identidade fabulosa. E aqui no Borgo é possível encontrar inúmeros restaurantes, bares, locais muito genuínos. Além disso, é possível encontrar várias senhoras que estão lá fritando alguma coisa gostosa ali, uma massinha, polenta, panzerotto também, lógico. Justamente aqui na frente de casa. Olha só o pessoal. Que legal, né? No caso aqui são polentas. Ela fritando a polenta ali. Ter essa oportunidade de comer a verdadeira comida de rua, né? Chega pertinho e vê a sala, o marido sentado no sofá, os filhos, etc e tal. Esse local é genuíno mesmo aqui. Eu diria que é um dos mais genuínos de toda a Itália. Então, você quer encontrar ainda a raiz aqui de uma cidade muito importante italiana, vem aqui em Bari que vocês vão ver as coisas se desenvolvendo como em poucos lugares vocês encontram hoje em dia na Europa. Aqui eles conseguem manter tudo isso ainda.
Bari aqui é a Bari antiga, é a Bari dos navegadores, dos pescadores, é a Bari dos romanos, dos bizantinos. É um mix cultural muito grande. Quero agradecer a todos os membros do canal que auxiliam esse tipo de material também. Esse material é aberto para todos. É algo que pode inspirar uma viagem de vocês, é algo que pode fazer vocês refletirem sobre outras coisas. Com o preço de um café ao mês, você já inicia um apoio aqui com a gente, sendo um membro Allegro. Isso é uma funcionalidade do YouTube. Portanto, para você assinar e para você cancelar, você faz tudo autonomamente. Você não precisa ligar para a gente nem mandar e-mail. Clica no botão quero me inscrever ou cancelar. E é muito legal essa relação que a gente tem aqui com vocês. Nos vemos no próximo vídeo aqui na Itália ou aqui na Europa, em locais tão legais aqui quanto esse. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos e grazie mille.